Oi, gente! Meu nome é Tracy e tenho 18 anos. Seus gostos mudaram com a idade? Por exemplo, quando você era criança, você odiava couve-flor e agora você não vive sem? Então, eu sempre achei tatuagens estranhas, perigosas e feias. Assista o vídeo até o fim e descubra como eu acabei me tatuando completamente. Um ano atrás, meus pais foram para um cruzeiro celebrar o aniversário de casamento. Legal. Eu achei massa. Por que não? Mas na mesma época, meu primo Vic ficou de nos visitar. Ele disse que abriu um negócio vendendo ferro, caixas, doces. Ai, sei lá, gente. E que ele iria ficar conosco até ele achar um lugar legal que ele pudesse pagar e morar. É uma boa ideia, mas sério, eu não posso lembrar de ninguém mais entediante que Vic. Ele era um filologista e queria ir para as vendas. Então, para resumir, de tédio para tédio mortal. Por que a gente tinha que receber ele? Especialmente que eu não sou um bebê mais. Eu tenho 18. Me dá um cartão de crédito e eu fico bem por pelo menos um ano sem nenhum Vic. Você já teve que defender sua independência na frente dos seus pais? Eu não quis brigar. Por que destruir as férias de alguém? Eu vou ter que aguentar. De qualquer forma, nem as minhas expectativas e nem a dos meus pais foram atendidas. Quando o Vic chegou, nós ficamos. Garoto, cadê o Vic? Mas era o Vic, coberto de tatuagem. Ok, não todo. Mas tipo, o pescoço, os braços, costas e pernas. Só a cara tava limpa. E ele ainda era um cara legal de óculos e camisa. Isso era doido. Claro, meus pais não tinham certeza se podiam me deixar sozinha com o Vic. Mas quando ele começou a falar de verbos irregulares, mamãe e papá ficaram aliviados e foram embora. Eu pensei que não iria ser tão ruim no início. Foi muito pior. Vic não era só um nerd de faculdade. Ele também era pegajoso, espírito de porco. Me ligando às 7 da noite com perguntas tipo: onde você tá? A hora de vir pra casa. Observando cada passo meu e me denunciando pros meus pais, mesmo indo pra cama às 10 da noite. Nem meus pais ficavam de olho em mim desse jeito. Eu tentei reclamar pras minhas amigas. Eu sabia que não ia dar certo. Não deu em nada. Olha, você tá exagerando, ele é tão cuidadoso. Se eu tivesse um primo assim, eu não ia deixar a casa. Mas Tracy, ele é tão gostoso. Exato. Eram todas doidas com ele. Eu tinha amigas ótimas, eu iria enfrentar se algum idiota tentasse controlar o tempo livre delas. Na terceira semana, eu fiquei brava e dei um sermão nele, ameaçando fugir de casa. Porque isso nem era mais uma casa, mas um tipo de prisão. Então vi que concordou. Eu estava tão confusa porque eu não tinha esperado ele ficar tão calmo. Não me entenda mal, Tracy. Odeio gente se envolvendo na minha vida pessoal. Meus pais me incomodaram a minha infância inteira e eu me lembro bem. Mas prometi aos seus pais que iria cuidar de você e eu não quero que nada ruim aconteça. Você já esteve em um relacionamento que começou de forma horrível e na verdade desenvolveu em uma amizade? Quando vi que se desculpou, tudo virou de cabeça para baixo. Eu dei a ele minha palavra que não iria reclamar ou debochar, pelo menos não na frente dele. E iria mandar fotos, ligar de volta, enfim. Eu deixaria saber que tudo estava bem comigo. Então, nós tivemos uma conversa de coração aberto. E ele admitiu que queria abrir um salão de tatuagem na nossa cidade. Na cidade natal, ele não ia ter clientela nenhuma. Mas aqui tinha mais gente e gente nova. Então, ele iria ter muita demanda. Então, do nada, ele... Oh, você quer uma tatuagem? Eu quase caí pra trás. Uma tatuagem? Eu? Ele não prometeu aos meus pais que ia me deixar sã e salva? Como ele poderia cogitar isso? E é claro que eu recusei. Mas então eu comecei a pensar. Tatuagens em geral não me atraem, mas também não me repelem.
Será que eu conseguiria me imaginar com um desenho? Eu não consigo me imaginar num vestido, quanto mais com tatuagem. Mas talvez eu devesse tentar. Se, por exemplo, eu fizesse algo pequeno perto do pescoço ou nas costas. Ah, Vic, vamos. Eu não fazia ideia que iria demorar tanto e que eu tinha que ficar com um curativo por uns dias. E eu sempre queria tirar. Eu já tinha me arrependido de fazer umas 200 vezes. E Vic continuava me proibindo de tocar e puxar as casquinhas. E ele estava certo. Eu não conseguia ver o desenho, mas eu sentia mudar pela influência da tatuagem. Como eu andava, com as costas eretas, e como eu sempre queria mostrar o desenho. Eu comecei a me preocupar com o porquê de ter tatuado num lugar tão inconveniente em primeiro lugar. Claro, eu escolhi um lugar que meus pais não pudessem ver, mas caralho, será que eu posso tatuar outra coisa? Eu evitei esse pensamento até o último momento. Tentei não pensar, mas tudo ao meu redor parecia dizer: Vamos, Tracy, vai logo, é tão fácil. Tinha uma fila de amigos meus que queriam fazer uma tatuagem com o Vic. Às vezes ele tinha vários pedidos no mesmo dia. E nos sentamos numa tarde e rimos sobre como os negócios dele tinham deslanchado. Mas um dia eu disse do nada: no próximo desenho, e Vic imediatamente focou nesse ato falho e disse: bem, vamos fazer. Eu era teimosa e lembrei a ele dos meus pais, mas no fundo eu já tinha me decidido. Algumas ideias de tatuagem se transformaram em mais de 100. Não teríamos tempo para fazer tudo, era fisicamente impossível. Mas um desenho pequeno atrás do outro, na perna, nos braços, na barriga. O quê? Você achou que esse era o fim da história? Não mesmo. Eu virei modelo do Vic. Ele tirava fotos para o seu portfólio e no processo discutíamos ideias. E nós estávamos muito animados para abrir o salão. Ele já tinha preenchido a papelada e estava olhando por um lugar com aluguel barato para reformar e contratar gente. Eu estava tão feliz por ele. Pois é, vi que abriu uma porta para um mundo que eu não poderia e nem queria sair. Eu só tinha que reconciliar com os meus pais sobre essa informação. Quando eles voltaram do cruzeiro, eles não acreditaram no que viram. Eles acharam que eu tinha sido pintada de canetinhas numa aposta com minhas amigas. Riram e me mandaram ir lavar esse pesadelo. Eu também ri e disse que água não tirava. Minha mãe foi a primeira a ficar nervosa. Então chegou meu pai. Vi que estava comigo o tempo todo. Eu tentei persuadir ele para se esconder no apartamento alugado, mas ele foi teimosamente honesto e decidiu explicar tudo aos meus pais e ser responsável por suas ações. Tudo terminou de forma previsível. Meu pai quase destruiu ele. Baniu Vic da nossa casa e gritou comigo por ter sido corrompida pela influência de um irmão malvado. Ele jogou o Vic pra fora, pegou meu telefone e cortou a internet. Me prendeu no meu quarto e passou o resto do dia correndo pela casa gritando: meu Deus, minha filha agora parece uma bandida. Eu não amoleci e quase imediatamente bolei um plano. Eu tinha que esperar alguns dias até minha mãe sugerir fazermos algo em família. Como assistir um filme juntos. Eu peguei meu notebook e ao invés de clicar o play, eu comecei a chamar Vic no Messenger. Ele estava tão confuso quanto mamãe e papai, mas tomei iniciativa e logo comecei a falar sem parar. Sim, mãe e pai, Vic fez minhas tatuagens. Foi minha ideia e eu acabei pedindo a Vic para fazer. E eu não quis parar. Não, elas não vão sumir. Não, eu não quero que elas desapareçam. Sim, eu estou certa disso e é assim que eu quero me parecer. Eu ainda vou estudar design de games. Eles tinham visto coisa pior. Não, eu não tive câncer de pele e eu estou sendo bastante cuidadosa para isso não acontecer. Talvez um dia eu tire todas elas. Quem sabe? Não fiquem bravos com Vic. Além das tatuagens, ele me fazia ir pra cama às 10 e comer vegetais. Mãe e pai me escutaram com cuidado e papai disse: você não vai parar de fazer, né? Nah. Eu prometi e dei um abraço nele e depois na mamãe. Eu daria um abraço no Vic também, se o monitor permitisse. Claro, não foi fácil fazer eles aceitarem como eu sou agora.
Sim, às vezes até eu me achava estranha olhando no espelho, mas a prisão domiciliar tinha acabado. Esse é o principal. Sejam vocês mesmas, garotas, e se inscrevam no nosso canal e nos mandem suas histórias. Tchau! São aqueles bandidos. Eu não tive tempo de terminar, já que rapidamente Marta mandou que eu me abaixasse e derrubou a mesa como cobertura. Então eu me abaixei e, olhando para minha parceira, vi algo que me assustou ainda mais. Que diabos está acontecendo aqui? Como de costume, eu saí da escola, mas não fui direto para casa hoje. Eu também queria ter ido na loja de revistas de quadrinhos. Talvez uma edição limitada de One Piece finalmente pudesse ter aparecido por lá. Eu tenho esperado tanto por isso. Aos 17 anos, eu dedicava todo o meu tempo livre para quadrinhos e anime. Pelo menos havia algo bom na vida. Mas outra decepção me esperava na loja. O mangá não tinha chegado ainda. E os vendedores tampouco sabiam quando isso aconteceria. Chateada, eu nem percebi que havia pegado um outro caminho. Eu estava caminhando devagar, mas então ouvi o som agudo de freios logo ao dobrar a esquina. Algo balançou dentro de mim. Assustada, na ponta dos pés, eu cheguei um pouco mais perto e tive cuidado por um motivo. Segurando a respiração, eu olhei como um cara estranho, com uma tatuagem grande de cobra, saiu do carro e jogou para fora uma bolsa preta enorme. O formato da bolsa parecia um corpo humano. Vendo isso, deixei escapar algo como um gemido ou um grito e o cara se virou na minha direção. Ele chamou os seus homens e eles vieram direto na minha direção. Eu corri atravessando os quintais com todas as minhas forças. Meu Deus, como é bom conhecer essa área. Eu podia escutar a respiração pesada daquele homem atrás de mim. Droga, era o fim da linha. Minhas forças estavam acabando. Mas de repente eu parei e escutei, mas acho que havia conseguido me afastar. Todos os meus pensamentos haviam se transformado numa daquelas bolas de alívio do estresse. Com as pernas bambas, segui para casa pelos quintais. Levei alguns minutos para me convencer a ir até a porta da frente. Agora eu sentia medo de cada carro que passava. Finalmente eu me tranquei no meu quarto. Espero que os bandidos não tenham tido tempo de me ver no escuro. Como sempre, meus pais estavam no trabalho até tarde, mas alguma coisa me dizia para não contar a ninguém sobre o que aconteceu. Caso contrário, poderia ser pior. Com esses pensamentos, adormeci num sono ansioso. No outro dia, foi difícil para mim me forçar a sair. Só de pensar na noite anterior, meu corpo todo estremeceu. Mas então eu me enrolei num lenço enorme e, mesmo com tudo isso, me superei. Logo já me senti um pouco mais calmo. Pensei que se eles realmente estivessem procurando por mim, eles já teriam me achado. Em uma noite, depois da escola, eu decidi ir parar na loja de quadrinhos de novo. Eu ainda tinha esperanças de conseguir aquele volume de edição limitada. Assim que eu entrei na loja, imediatamente corri para a prateleira exata e não pude acreditar no que os meus olhos viam. Ali estava, a única edição. Eu estava prestes a pegar a edição quando uma outra pessoa atravessou a mão no caminho e me atrapalhou. Que saco! Virei minha cabeça bruscamente e fiz contato visual com 2 olhos amarelos, brilhantes como de uma coruja. A menina em minha frente também congelou e olhou para mim perplexa. Timidamente, resmunguei um pedido de desculpas e disse que ela podia pegar, mas a menina também decidiu ceder para mim. Houve uma pausa estranha, mas a menina se reorientou primeiro. Ela disse que eu poderia aceitar, mas em troca por algo igualmente valioso. Desconfiei, mas a estranha charmosa apenas sorriu maliciosamente e deixou escapar seu número. Não conseguia acreditar que isso realmente estava acontecendo. Antes era sempre difícil para mim fazer novos conhecidos e ela mesma tomou a iniciativa. Meio hesitante, dei meu número para ela. Durante todo o tempo a menina me olhava astutamente. Ela me conquistou com aqueles olhos incríveis dela. A propósito, meu nome é Marta. Vejo você de novo, disse ela e imediatamente saiu da loja. Eu fiquei para trás, parada no caixa, com aquela edição tão desejada em minhas mãos. Mas eu já nem pensava mais sobre isso naquele momento. Logo em seguida, eu já estava sentada perto da janela do meu quarto, folheando um gibi novo, quando, de repente, eu vi um carro entrar no quintal da nossa casa. Que estranho, eu nunca vi esse carro por aqui. Imediatamente, senti um suor frio tomando conta de mim. E se fossem aqueles bandidos? Com o coração apertado, observei a porta do motorista se abrindo. E então ela saiu do carro. Marta? Sério? Vamos nos ver novamente tão cedo assim?
Mas como é que ela me achou? Marta, sorrindo, olhou direto para minha janela e acenou para eu sair. Ela estava segurando um pacote impressionante nas mãos. Isso me deixou ainda mais perturbada com a situação, mas de qualquer maneira, obedientemente eu desci. Isso é para você, disse ela, cuidadosamente entregando para mim o pacote. Sem entender nada, eu desembrulhei. Eram vários dos meus mangás favoritos e cada um deles assinados pelo autor. Uau! Onde você conseguiu isso? Eu achei que você precisava mais deles. Foi tudo que Marta respondeu. Alguns dias depois, Marta e eu estávamos mantendo contato direto. Escrevendo para mim, ela sempre me desejava bom dia e perguntava como estavam indo as coisas. Eu estava tão feliz, mas não conseguia entender por que uma menina tão legal como Marta estava conversando comigo. Droga, eu nunca me senti desse jeito por ninguém antes. Marta era tão perfeita? Uma noite eu estava voltando da escola para casa e ainda pensando sobre nossa comunicação, quando, de repente, uma mensagem nova apareceu na tela do celular. Eva, você quer sair comigo? Por um segundo eu congelei. Marta realmente queria ser minha namorada? Pra ser honesta, era o que eu queria, mas eu tinha medo até de falar sobre isso. Então Marta, como sempre, tomou conta da situação. Eu imediatamente liguei para ela de volta e aceitei. E agora estávamos sentadas em um restaurante. Eu nunca tinha estado em lugares como esse. Um ambiente tão caro e garçons sofisticados traziam petiscos deliciosos para os clientes. Apesar de todo o encanto, percebi que Marta periodicamente olhava com atenção para algo no celular. Ei, você vai conversar com outra pessoa no seu próprio encontro? Várias pessoas entraram no restaurante e rapidamente elas correram os olhos pelo corredor e vieram em nossa direção. São aqueles bandidos! Eu não tive tempo de terminar, já que rapidamente Marta mandou que eu me abaixasse e derrubou a mesa como cobertura. Então eu me abaixei e, olhando para minha parceira, vi algo que me assustou ainda mais. Por baixo da saia de Marta, em algumas alças, haviam muitos equipamentos estranhos. Equipamentos de proteção e um monte de outras coisas incompreensíveis de espionagem. Quem é ela? Marta lidou com todas essas coisas com tanta habilidade que não pude deixar de pensar. Talvez ela mesma fosse uma bandida? Isso explicava de onde ela tirava tanto dinheiro. Em uma fração de segundos, uma série de tiros começou. E então eu gritei, mas Marta, com firmeza, repeliu os bandidos. Corra! Ela ordenou, e rapidamente agarrou a minha mão e me arrastou para a saída dos fundos. Nós estávamos sentadas em algum parque, ambas com a respiração pesada. Marta suspirou e, de um jeito relutante, começou a contar. Então, fiquei sabendo por ela que existia uma organização secreta de espionagem, M19, na qual a menina era uma agente especial profissional e que eles estavam investigando um caso envolvendo uma gangue de criminosos há um bom tempo, mas não conseguiram nem encontrar os traços deles. Eles viram pelas câmeras como eu me tornei uma testemunha ao me deparar com os bandidos na rua, e a partir daí me meteram em um problema muito sério. Prevendo que algo estava errado, a M19 enviou Marta como uma guarda-costas e também para que ela descobrisse todos os detalhes comigo. Eu fiquei em choque. Ressentimento e choque se misturavam dentro de mim. Eu não conseguia acreditar nisso. Eu achei que tínhamos uma afeição mútua. Eu até mesmo queria dizer que amava ela. E acabou que tudo era uma farsa. Marta só estava desempenhando um papel, fazendo o trabalho dela. Um nó subiu na minha garganta e as lágrimas transbordaram em meus olhos. Eu queria que aquele cara com a tatuagem de cobra tivesse me pego. Eu acreditei em você. Eu estava histérica, mas Marta congelou e, ansiosa, perguntou: com a cobra? Eva, você acabou de ajudar muito na investigação. Esse cara, aparentemente, é o líder do grupo Ronin. Obrigada por tudo. Foi a única coisa que Marta respondeu. É só isso. E quanto a mim e você? Você só se importa com essas coisas da agência. E eu só sou um brinquedo. Provavelmente nem mesmo o primeiro. Marta parecia querer dizer mais alguma coisa para mim, mas era demais. Engolindo as lágrimas, rapidamente fui para casa. Como eu iria confiar em alguém depois disso? As semanas seguintes foram péssimas. Eu não conseguia parar de pensar na Marta. Eu tentei me distrair com gibis, mas isso só piorou. Depois de tudo, eles tinham sido presentes dela. No sábado pela manhã, eu estava tomando café e liguei a TV só para deixar tocando no fundo. Mas foi aí que eu escutei um nome familiar.
Me virei e vi uma série de notícias que dizia que o grupo Ronin havia sido detido durante uma operação perigosa. Eles receberiam a punição apropriada. Depois disso, um locutor apareceu na tela e, em nome da M19, relatou que uma brava e corajosa menina, Eva Phillips, havia prestado uma grande ajuda na investigação. Meu Deus, sou eu! Meus lábios se desenharam em um sorriso e, nossa, eles não se esqueceram de mim. Naquele momento, o telefone em cima da mesa vibrou. Vá para o quintal, apareceu na tela. Eu rapidamente olhei pela janela e vi Marta. Ela ficou parada ali, sorrindo, culpada e acenando com a mão, segurando uma pilha enorme de gibis na outra mão. Acho que perdoei ela no momento que a vi. Desci correndo. Você leu a última edição? Perguntou Marta timidamente, abraçando-me com força. Vamos ler juntas? Eu confirmei, balançando a cabeça e sorrindo. Você gostou desse vídeo? Então se inscreve e deixe um curtir. Apoie o nosso canal. Obrigada!